Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo durante todo esse dia. Quem fala com você que é o pastor Fred Lopes, da Igreja de Cristo no Parque Ateneu, na cidade de Goiânia, Goiás. Seja muito bem-vindo a mais uma Lâmpada Diária, Leitura Bíblica 2023, é o nosso 16º dia de leitura deste ano de 2023. Nós vamos ler hoje os capítulos no livro de Êxodo 11, 12, 13 e 14. Lembrando que a versão utilizada é a Almeida Revista e Atualizada, a famosa ARA. Vamos orar ao Senhor para que possamos iniciar a semana bem e que o nosso momento de leitura seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse dia, pelo fim de semana que se passou, por essa semana que se iniciou ontem, no primeiro dia de domingo, dia do Senhor, estivemos na tua casa com a família do Senhor, te adorando, tomando a Santa Ceia do Senhor, cada um aí na sua comunidade local, mas todos uma só igreja, no nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, no meu caso aqui por essa manhã que se inicia, e peço ao Senhor que essa semana seja abençoada. E o Senhor possa estar conosco nesse momento de leitura, nos direcionando, nos dando sabedoria, o discernimento que precisamos, ó Pai, para entender Tua Palavra. Mesmo que seja uma leitura simples, mas se tratando da Palavra de Deus, nunca é simples. E sabemos que ela é poderosa por si só, que ela é viva e eficaz, ó Pai, para transformar o coração e a mente do ser humano, de todos nós, para trazer salvação, cura e libertação, porque é através da ação do Teu Espírito Santo e não nossa. Te agradecemos e pedimos que o Teu Espírito seja comigo e com todos os meus irmãos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, amado, iniciar o nosso momento de leitura bíblica. Espero que a sua Bíblia, a sua espada já esteja aberta, a minha já está aqui no jeito. Êxodo, capítulo 11, no verso 1. E vamos que vamos. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais, porém contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei, e ardendo em ira se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que saíssem da terra os filhos de Israel. Amém, meus amados? Finalizamos aqui a leitura do capítulo 11 e vamos ao capítulo 12, do livro de Êxodo, verso 1, e vamos que vamos. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos teus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro.
O cordeiro será sem deleito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comeremos. Mas tomarão do sangue aqui não é para tomar não, tá? Pegarão sangue. Daqueles que não entenderam, tomarão, aqui pegarão o sangue, né? E o porão em ambas as ombreiras, na verga da porta e nas casas que o comerem. Verso 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer qualquer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós verso 16. Ao primeiro dia haverá para vós santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as obreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós, outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim o fizeram. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e o vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora e abençoai-me também a mim.
Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se, não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, neste mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro depois de o ter circuncidado comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. Então se chegará e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Amém, meus amados? Finalizamos aqui a leitura dos capítulos primeiros, que foram os capítulos 11 e 12, e agora vamos finalizar com os próximos dois capítulos, capítulo 12 e 13 do livro de Êxodo. Aliás, estou fazendo confusão, lemos o 11 e o 12 e vamos ler o 13 e 14, não sei se foi isso que eu falei, mas é isso. Então vamos lá agora para os derradeiros capítulos, capítulo 13 e capítulo 14. Vamos lá, capítulo 13 de Êxodo, verso 1, e vamos que vamos. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, lá da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estais saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou aos teus pais te dar, terra que emana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e o 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia contarás ao teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e aos teus pais, quando houver dado, apertarás para o Senhor tudo que abrir a madre, apartarás, ok? Apartarás para o Senhor tudo que abrir madre e todo primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro, se não o resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Quando o teu filho amanhã te perguntar: que é isso?
Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu o resgato. Isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna do fogo durante a noite. Amém, meus amados? Finalizamos capítulo 13, agora vamos ao capítulo 14, no verso 1, nosso último de hoje, e vamos que vamos. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então o Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó. Está repetindo várias vezes isso, né? O Senhor endureceu o coração de Faraó. Que fique claro, rei do Egito, ação do Senhor, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Verso 9. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, de fronte de Baal-Zephon. E chegaram Faraó... E chegando, no verso 10, Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dizemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Já começou a murmurar o povo. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divida-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Meus amados, aqui existe uma lição muito importante. Eu sei que a gente só faz a leitura, mas é porque tem gente que fica orando e não tem nenhuma ação, nenhuma atitude, né? Ore ao Senhor para que o Senhor seja contigo, né? Busque na palavra para que o seu discernimento seja conforme a vontade dele. E prossiga. Onde fores, sendo fiel ao Senhor, ele ali fará que se cumpra os seus planos sobre a sua vida. E vamos prosseguir. Vamos lá. Verso 17. Eis que, de novo, endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército,
nos seus carros e nos seus cavalarianos. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou e diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para... Vamos repetir o 20. A nuvem ia entre o campo dos egípcios, onde eles estavam, e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Ou seja, era escuridão para os egípcios e claridade para os judeus. Então os egípcios não tinham como visualizarem os judeus. Verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Olha o que o Senhor está fazendo com mão poderosa, agindo diretamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles e contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Amém, meus amados? Eu faço questão de fazer essa leitura com muito vigor, vamos dizer assim, porque é maravilhoso. Nós sentimos a presença do Senhor a fazer a leitura da Tua Palavra. Parece que é uma viagem no tempo, parece que a gente visualiza o que estava acontecendo assim. Ali o Senhor trabalhando com a mão forte, exercendo esse livramento sobre todo o seu povo. E assim o Senhor trabalha em nós até os dias de hoje. Glórias, toda honra, toda adoração ao nosso Deus, o Senhor dos exércitos, o Senhor de Israel, o Senhor da igreja. Nós o louvamos e glorificamos. Meus amados, finalizamos a nossa leitura de hoje para a glória do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por sua presença aqui comigo em mais um Lâmpada Diária, leitura bíblica, capítulos 11, 12, 13 e 14. Assim foi o nosso 16º de leitura. Que Deus te abençoe, te renove, te dê forças e seja contigo. Continue firme, forte e constante ao Senhor. Tá bom? Deus te abençoe, se Ele quiser. Até a próxima. Tchau, tchau. Fica com Deus.